Olá! Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou o Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir sobre competências necessárias em gestão em saúde. O setor de saúde no Brasil expõe inúmeros desafios aos profissionais atuantes na área, especialmente pela necessidade de qualificação em gestão. Em resumo, gerir estabelecimentos de saúde públicos ou privados implica em administrar recursos humanos, financeiros, sanitários e logísticos, bem como gerenciar seus processos para garantir a segurança e a qualidade de prestação de um serviço de excelência. Desse modo, um bom gestor de saúde deve desenvolver algumas competências para gerar um alto impacto na área. No episódio de hoje, nós discutiremos quais são essas competências, como elas se desdobram e como elas são avaliadas. E para essa discussão, nós convidamos o Dr. João Bittencourt, coordenador do curso de Administração da Saúde do Einstein e gerente de ensino superior na Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein. Tudo bem, Dr. João? Oi, Gui, tudo bem? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui conversando sobre competências em saúde. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Dr. João, eu gostaria de iniciar perguntando, a gestão em serviços de saúde exige os mesmos conhecimentos que em outros setores de gestão? Esse debate tem sido realizado internacionalmente já há uns bons anos no setor da saúde. E tivemos algumas ondas de pesquisa bem significativas em determinadas épocas, com alguns esforços assim bem incisivos em um olhar geral para as competências do gestor de saúde no início do ano 2000. Primeira fase, e aí ao final dos anos 2000 a gente tem um novo olhar, atualização dessas questões, e havia uma busca, aliás ainda há, mas de generalizar competências de um gestor de saúde, ter um elenco de competências gerais. Trabalho com serviço de saúde, então o gestor tem ou deveria ter em diferentes níveis essas competências. Agora, essas competências são iguais a outros setores e em que medida devem ser, se sim, né? A gestão da saúde ela enseja, vai exigir conhecimento de gestão em geral, claro, mas também alguns conhecimentos específicos, assim como competências específicas, que aí vão ser mais amplas e profundas do que o próprio conhecimento. O contexto da saúde, quando a gente fala de organizações de saúde, o sistema de saúde, a gente já está falando de aspectos que são muito particulares, né? Quando a gente fala de um sistema de saúde, mesmo dentro de um mercado, dentro de um cenário nacional, a gente está falando de uma economia imperfeita. A saúde trabalha e opera de diferentes maneiras, com muitas particularidades. Então, as organizações, quando a gente olha para dentro, são complexas por natureza, tratam de tomadas de decisão que podem ser muito onerosas, inclusive a própria vida. As organizações de saúde abrigam profissões que são muito fortes, que muitas vezes entram em conflitos por conta de aspectos como autonomia, valorização, distribuição de recursos e até, em determinados casos, de espaços ocupacionais. E, além disso, não só dentro da organização tem um espaço muito específico, mas entre diferentes organizações. Vamos pegar o exemplo aqui, operadoras, planos de saúde, por exemplo, e hospitais. Tem uma série de possibilidades de desconfiança e desafios entre essas duas organizações. A relação entre elas envolve diferentes níveis de confiança, o desafio da previsibilidade do uso, clareza de regra, por exemplo, para as losas, o desafio da comunicação em geral, isso para pontuar algumas das questões contextuais que a gente tem no setor. Mas a gente ficaria aqui um bom tempo falando de questões que trazem a especificidade do setor, né? E aí, nesse contexto, está o gestor, a gestora de saúde que está nos ouvindo, que precisa compreender as diferentes linguagens. Então, tudo bem, precisa se comunicar bem. O gestor de outros negócios também precisa? Sim. O gestor de saúde precisa? Também. Mas o que é se comunicar com o médico, como se comunicar com a enfermagem, com os multiprofissionais, com a cadeia de valor? Então, aí, é preciso que o gestor, a gestora domine ferramentas de administração, aplique conhecimentos, transforme esses conhecimentos no desenvolvimento da estratégia
da organização onde atuam, mas de uma maneira específica para o setor de saúde. Então, para responder, sim, há competências que são bastante particulares da gestão de saúde, mesmo dentro daquelas que costumam ser relevantes a todos os setores. E aí eu cito o exemplo de comunicação e relacionamento. Mas existe uma especificidade da formação do gestor de saúde, da formação das competências, que se integram naturalmente a outros setores. Visão estratégica é importante para diversos setores, a comunicação e relacionamento também. Mas descendo mais para o específico de cada domínio, a gente aí vai ter muitas especificidades e é relevante que a gente discuta a esse respeito, que a gente procure entender quais são essas especificidades. Para a gente seguir fosforilando um pouquinho e aquecendo os motores aqui nesse episódio, eu gostaria de perguntar para o senhor o que é ser competente em alguma coisa. Isso é uma pergunta que eu gosto muito, Gui. No ambiente formal, a gente precisa definir, delimitar, né? Se você perguntar para um colega seu da faculdade, eu sei que você está aí encaminhando-se para o final do curso, você pergunta se alguém sabe fazer, se alguém é bom em estatística, se tem as manhas, e a pessoa vai te dar a referência, se essa pessoa é competente em estatística. Mas para a gente definir o que é competência, delimitar, especificar e fazer de uma maneira ampla, a gente vai olhar um pouquinho para a história do conceito de competência. Esse conceito, no contexto das organizações, das empresas, ele começou a ser elaborado sob a perspectiva lá do indivíduo, e a gente tem aí como marco, década de 70, em 1973, um psicólogo americano, o Dave McClelland, publicou um artigo que sugeria, chamava Testing for Competence Rather than Intelligence. Testar por competência ao invés de apenas inteligência. E, de certa forma, esse artigo iniciou o debate sobre competência, na época entre os psicólogos e administradores lá dos Estados Unidos, onde esse debate iniciou. A competência, nessa perspectiva, é uma característica da pessoa, uma característica pessoal, que pode ser relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa ou atuação em determinada ação. Ela diferenciava, então, na época, assim, era algo que chamou a atenção porque era diferente das aptidões, das habilidades. Sabe, quando a gente fala da perspectiva de alguém tem talento nato para isso, a competência é uma perspectiva distinta, porque ela percebe e entende que dá para desenvolver. Então, liderança é uma competência ou é uma aptidão? Se for uma competência, dá para desenvolver. Com o passar do tempo, a gente foi acessando diferentes perspectivas sobre a competência, e a gente tem hoje diversas linhas, mas da linha americana foi reduzido de uma maneira para ser compreendido por diversos setores, por diversas pessoas. Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, CHA, por isso aqui no Brasil a gente chama de chá. Nessa abordagem, a competência é considerada como um estoque de recursos que o indivíduo detém. Como se eu pudesse virtualmente pensar que eu levo as minhas competências na mochila. Ela é feita, como que eu avalio essa competência? Como que alguém é competente nessa perspectiva? Então, é alguém que eu posso medir esses conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Você, nessa perspectiva, por exemplo, seria avaliado pelo que conhece, pelas habilidades demonstradas e as atitudes do dia a dia. Para ser sincero, nessa perspectiva, a gestão por competências ela vai ser apenas um rótulo mais moderno do Taylorismo, Fordismo, que são lá do início da administração do século XX. A linha francesa é uma linha de contraponto para isso, e é uma linha que eu gosto muito, porque ela traz, que eu falo de Philippe Zaifian, ele foca que a competência é muito mais o que o indivíduo mobiliza quando ele encontra situações novas, situações mutáveis, complexas, como é o nosso dia a dia. Então, você desenvolve um corpo de conhecimento, você está se formando para ser um médico, você desenvolve um corpo de conhecimentos.
também um corpo de habilidades, você está no internato, está vivendo isso, vivenciando, e as suas atitudes. Por exemplo, há uma questão de criticidade, eventos novos, e você pode optar por ser parte da solução ou dizer, olha, aqui realmente ninguém está nos ajudando. Mas quando isso seria na perspectiva americana. Na perspectiva francesa, é como que a gente prepara e desenvolve o GUI para estar pronto para diferentes situações. Quando aparece uma situação crítica, um pronto-socorro, por exemplo, e algo que não está no seu repertório, mas que você vai recorrer e mobilizar saberes para poder gerar resultados positivos nessa situação mais complexa. E nessa linha francesa, a gente entende que a competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um conhecimento ou know-how específico. Ela vai ser um cruzamento de 3 eixos. A formação da pessoa, a sua vida, com quem você socializa, quem são as pessoas que você troca ideia, a tua formação educacional e a sua experiência profissional. Então, aqui a competência vai ser um saber agir responsável, reconhecido pelos outros e que vai implicar saber mobilizar, integrar recursos, transferir os conhecimentos e as habilidades em um determinado contexto profissional e buscar transmitir essas habilidades em diferentes situações, em situações críticas. No Brasil, a gente começou a achar muito complicado esses conceitos de competência, e tem uma versão simplificada, ela é completa, mas ela é simplificada, do Hugo Pena Brandão, que é um pesquisador brasileiro. Ele falou que as competências humanas ou profissionais, para ele, vão ser umas combinações sinérgicas de conhecimento, habilidades, atitudes, aí a perspectiva americana, que vão ser expressas pelo desempenho profissional em determinado contexto ou em determinada estratégia organizacional. Aí, essas competências são reveladas quando as pessoas agem diante de diferentes situações com as quais se deparam e servem como ligação entre as condutas individuais e a estratégia da organização, até para a gente avaliar se as competências das pessoas estão de acordo com a estratégia da organização. Mas, para a gente entender uma questão, deixa eu te fazer uma pergunta, Gui, vou devolver. Quando a gente fala de competências do Gui, qual que a gente poderia, não vou nem falar destacar, mas qual que alguns colegas seus falam que você é bom? Relacionamento interpessoal, acho que é uma parte que sou melhor, assim. Muito bom, Gui. Relacionamento interpessoal. Então, o Gui tem um bom relacionamento interpessoal, ele, inclusive, é um aluno da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, Albert Einstein, que tem boas relações em diferentes níveis, com a gestão, nas suas diferentes atividades, mas, eventualmente, o Gui pode enfrentar uma situação de surpresa, uma situação, inclusive, que naturalmente te deixaria irado. Conforme você vai desenvolvendo essa competência de relacionamento, você vai adquirindo repertório, que é muito mais do que você conhecer como se faz um bom relacionamento, do que você ter, essencialmente, uma habilidade expressa no passado ou a atitude de querer resolver. Surge uma situação nova. Como o Guilherme vai reagir? Aí está um conceito de competência, de preparação para novas situações. Então, surge uma questão, alguém começa a gritar com você e você se porta de uma maneira adequada, sem levantar a voz no mesmo nível, tenta tirar a pessoa daquela situação que não tem, se for escalando, vai ficar ruim, e aí você demonstra a competência sendo revelada. Então, para fazer uma longa história curta, ser competente em algo é saber gerar resultado de uma maneira adequada, de uma maneira jogando as regras do jogo, saber entregar resultados. Então, o que é ser competente na comunicação?
entregar uma comunicação que seja compreendida, que seja adequada e que preferencialmente gere algum resultado nos interlocutores, por exemplo. João, agora trazendo um pouquinho para a área do serviço da saúde, quais seriam essas principais competências que um gestor necessitaria desenvolver? E quando a gente fala do setor, da complexidade, vou ilustrar com alguns exemplos para depois ir para as competências, mas existem diversos frameworks, diversas perspectivas que foram criadas. Uma delas é a do Healthcare Leadership Alliance, é um consórcio de 6 grandes organizações de saúde ao redor do mundo. Ele utilizou uma pesquisa e a experiência que eles tinham, cada um em suas áreas, e gerou um estudo robusto para propor 5 domínios de competência para os gestores de saúde. Gestores de saúde de diferentes organizações. Vamos lá. O primeiro, comunicação e gestão do relacionamento. Você vê, você já está desenvolvendo capacidades que estão relacionadas ao que o Healthcare Leadership Alliance considera como relevante. 2, profissionalismo. 3, liderança. 4, conhecimento do sistema de saúde. E 5, habilidades e conhecimento empresarial. Eu sei que parece meio aberto demais, mas esse processo deles produziu 300 indícios, 300 afirmações observáveis de competência, que aí foram organizadas num diretório de competências deles, um banco de dados que é interativo, que pode ser utilizado para avaliar competências individuais e organizacionais. Esses domínios de competência são divididos por eles em subdomínios. Então, tem muita coisa. Com o que a gente trabalha hoje aqui no Brasil? Eu vou dar um exemplo da graduação de administração de saúde aqui do Einstein. A gente fez rodadas de conversa, de pesquisa com executivos experientes no mercado de saúde para sentir tanto o que eles veem, o que eles acham que é importante e o que eles gostariam de que as pessoas, os egressos, tivessem para que a gente faça a gestão de saúde do futuro. A primeira não é por ordem de importância, mas aqui apenas por ordem de apresentação. Primeira, proficiência em relação ao cenário de saúde. Quer dizer, conhecer como funciona o Sistema Único de Saúde, a gestão no sistema de saúde, das políticas públicas, a promoção de saúde, aspectos que são profundamente ligados à saúde, únicos da saúde. Quais são os problemas, os desafios, a história da saúde. Outro domínio que foi criado é a visão sistêmica e orientação estratégica. Isso aqui é muito relevante. Quando a gente fala dos desafios da saúde, por exemplo, a judicialização da saúde. Quando um paciente entra e faz um pedido para ser atendido com um remédio de alto valor, um tratamento para uma doença rara, e, eventualmente, ele consegue pela judicialização. Não entrando no mérito, mas é um recurso que está previsto para uma atividade que vai para outra. São atividades importantes, são investimentos importantes. Mas eu, com a visão sistêmica, preciso entender que o dinheiro que sai de um lugar vai para outro. E eu preciso replanejar. Isso acontece quando há, para o gestor de hospital, quando há perdas, quando há ineficiência. Então, entender o funcionamento do sistema, olhar de forma estratégica é fundamental para o gestor de saúde. E aqui a gente fala do perfil, de gestores, de profissionais de saúde, que muitas vezes se tornam gestores, e é importante diferenciar. Quando o profissional de saúde está na assistência, no cuidado, não podemos dizer que nada faz eles desistirem do paciente, Mas, quando eu estou falando de um projeto, o projeto não é um paciente. Então, eu não posso usar esse mesmo comprometimento que eu tenho com o paciente para com um projeto. Então, se eu vejo um projeto que não vai dar retorno e que está sendo ineficiente, não é possível de levar em frente, eu tenho que cortar ele. Ou seja, o encerramento, ou, entre aspas, a morte do projeto não é a mesma coisa que a perda de um paciente. Isso precisa ser claro para o gestor de saúde. Liderança e trabalho em equipe. A mobilização de pessoas é muito relevante. Quando a gente olha e mobiliza pessoas em torno do paciente,
em torno do que é mais importante na saúde, a gente está fazendo isso em equipe. Não é uma andorinha só que faz verão. Então, a gente precisa ter, na perspectiva do gestor de saúde, para gerar impacto, liderança e trabalho em equipe proficientes. Preciso saber mobilizar equipes, preciso saber tomar decisões difíceis em relação a pessoas, preciso interpretar diferentes perfis. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, dar exemplo de primeira liderança, é normal que a gente queira trabalhar com pessoas que sejam parecidas conosco. Mas se a gente começa a contratar pessoas que são todas parecidas conosco, a gente perde muitas coisas que outras personalidades, outras perspectivas e pessoas diversas conseguem nos trazer visões que a gente não tem. Então, por que eu vou contratar pessoas diferentes? Porque eu preciso gerar resultados diferentes. Só para fazer comentário, imagino que se todo mundo tem o mesmo ponto forte, todo mundo vai ter o mesmo ponto fraco, né? E aí sua equipe vai ficar bem defasada, vai ficar bem forte numa área, provavelmente, e bem fraca em outra, nesse sentido de se o grupo inteiro for muito parecido. Fantástico. E aí a gente liga com a visão sistêmica. Se eu tiver todos com o mesmo ponto fraco, com o mesmo ponto de vista, a gente vai ter sérios problemas para a organização como um todo, então não resolve. Então, se eu tenho alguém muito orientado a dados, eu também vou compor isso com alguém orientado a pessoas, a processos, e eu vou formando um time que consegue trabalhar de forma interdependente. Isso é liderança e trabalho em equipe, né? Agora, a gente precisa também de pessoas que tenham proficiência em tecnologia, inovação e empreendedorismo. E eu não falo apenas de gostar muito de tecnologia. Eu falo de um olhar analítico sobre tecnologia, como incorporar adequadamente a tecnologia, como fazer uma avaliação de tecnologia em saúde, como trazer aspectos que são inovadores, mas que promovem custo-efetividade, são bons para o paciente, são orientados à equidade. Então, tecnologia, inovação e empreendedorismo é uma dimensão muito relevante, assim como comunicação e gestão do relacionamento, gestão de recursos. Veja, a gestão de recursos é muito importante na saúde. A gente tem muitos desafios, as fraudes, desperdício, a ineficiência. E eu costumo dizer que a ineficiência ela é ainda pior do que a fraude, principalmente quando a gente fala em dimensão de impacto. Porque a ineficiência, muitas vezes, ela é feita com boa intenção. A fraude, não. A fraude, a gente consegue criar mecanismos e impedir. A ineficiência, só com gestão de recursos de alta qualidade que eu ataco. Então, quando eu vou olhar para a cadeia de valor, para a eficiência nos processos, para ter indicadores adequados de processo, estou falando de gestão de recursos. Penúltimo, pensamento analítico e tomada de decisão. Decisão baseada em dados, entender o processo aliado à perspectiva de tecnologia, como que a perspectiva baseada em dados, como que eu faço uma gestão baseada em evidências. É muito relevante que a gente tenha pessoas e que o gestor de saúde tenha uma perspectiva, uma competência de pensamento analítico e tomada de decisão. E aí, por último, mas não menos importante, nas competências que o gestor deve apresentar, ética e responsabilidade socioambiental. Uma preocupação, isso é um grande desafio, porque a gente fala de aspectos que envolvem valores, mas precisamos desenvolver cada vez mais a perspectiva de uma sociedade igualitária, de uma perspectiva de equidade de saúde, e isso se desdobra no nosso dia a dia. Nós, independente da posição ocupada, podemos contribuir com isso, mas o gestor pode e precisa contribuir mais, porque ele precisa orientar os seus programas, as suas estratégias a essa dimensão. E essas são as dimensões que a gente escolheu para trabalhar durante o curso de administração de saúde no Einstein. Mas existem muitas perspectivas que diferem um pouco mais para outras competências, mas que ficam orientadas a esse grupo, principalmente quando a gente desdobra elas, né?
Uma dúvida que eu fiquei, esse modelo de frameworks é a própria forma como você avalia essas competências no gestor ou existe outro sistema de avaliação? O framework, ele é uma estrutura, né? Como que a gente vai Uhum. estruturar? Então, ele define o que é, como se desdobra e como avalia. Ele traz todos esses aspectos na sua estrutura. Então, a gente pode adotar um desses frameworks, inclusive a gente tem vários internacionais, ou adaptar ou ainda criar um framework. E agora uma pergunta um pouco mais capciosa. O senhor teria alguma crítica a esse modelo de frameworks por competências em gestão? Tem várias críticas, porque, na verdade, o desafio é criar. A gente fica analisando, buscando adaptar, e aí a gente precisa ter essas críticas para melhorar. Mas, olha, eu mencionei o framework da Healthcare Leadership Alliance. Entre 2013 e 2015, um consórcio de 18 organizações de saúde, e aí foi liderado pelo International Hospital Federation. Eles desenvolveram um diretório de competências fundamentais para os gestores de serviços de saúde e eles criaram 80 competências fundamentais, divididas em 5 domínios e 27 subdomínios. A OMS tem uma série de frameworks de competência. Tem um que é muito legal, que foi feito em parceria com a ASFER, e ele fala das dimensões de conteúdo e contexto, relações e interações, desempenho e performance. Esses frameworks, eles todos têm seus méritos, mas eles são, comecei falando da história das competências, os frameworks de competências em saúde são superficiais. Você tem dificuldade para identificar que conceito de competência que está sendo atendido aqui. Como que se desdobra isso, principalmente em níveis de intensidade. Então, vou te dar um exemplo de como se desdobra para daí explicar a crítica. Se a gente entrar no site healthleaderassessment.org, lá tem uma plataforma que você mesmo, Gui, vai poder fazer uma autoavaliação de competências de gestor de saúde. Aí vou dar um exemplo. Lá, um dos domínios é o Healthcare Environment, ou seja, competências de saúde, competências dentro do ambiente de saúde. Um dos subdomínios é sistemas e organizações de saúde. Aí, se a gente for avaliar o guia, a gente vai avaliar se ele demonstra, estou dando exemplos reais aqui, demonstra uma compreensão da estrutura do sistema, mecanismos de financiamento e como os serviços de saúde são organizados. Baita competência. Mas aqui a gente vai pontuar se demonstra ou não. Outra competência dentro de sistemas e organizações de saúde. Equilibrar as inter-relações entre acesso, qualidade, segurança, custo, alocação de recursos, prestação de contas, ambiente de cuidado, necessidade comunitária e funções profissionais. Vamos reconhecer que essas afirmações aqui, elas são importantes, mas são generalistas e difíceis de mensurar, porque pode ser que o Guilherme tenha um desses aspectos, e que nesse momento seja um desses aspectos o mais relevante para a carreira dele, ou para o desempenho, para o espaço ocupacional que ele está naquele momento. Então, em termos de competências, os nossos frameworks têm sido superficiais e aí a gente tem dificuldade na avaliação e principalmente no que fazer depois da avaliação. Como que a gente desenvolve essas competências? Então, os frameworks têm sido superficiais em termos de competência mesmo. Tem um do NHS que eu acho mais interessante, mas há poucos parâmetros comparáveis entre os domínios, o conceito fica pouco claro e acaba se externalizando uma entrega exposta como uma performance observável. Porém, você pode demonstrar algumas competências no contexto de calmaria e ela não ser a mesma num contexto de intensidade de crise. O que poderia fazer para melhorar esses frameworks? Que cada um deles tivesse um índice, uma curva de proficiência da competência. A gente tem o modelo de Dreyfus, que é um modelo de expertise, que vai desde o aprendiz até o expert, seria uma opção, mas os modelos são simplórios por vezes. Aí tem o desafio.
às vezes você torna complexo e relevante e ele fica muito difícil de aplicar no dia a dia, né? Fica um modelo muito longo, um modelo difícil de observar. Agora eu vou falar de um caso que eu tenho certeza que tu conheces. Porque nós temos um modelo que não é de competência, mas é utilizado, por vezes, na saúde, que é o modelo das EPAs. Você já foi avaliado pelas EPAs, Guilherme? Acredito que esse é o modelo de avaliação do nosso internato aqui na Faculdade de Medicina, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem sido avaliado e eu gosto muito de alguns aspectos desse modelo. Veja, não foi desenhado para ser um modelo de competências, mas a Associação Americana de Faculdades de Medicina publicou diretrizes, se eu não me engano, as últimas atualizações foram maio de 2014, mas eles buscavam fornecer parâmetros, tanto para os estudantes quanto para os professores, de 13 atividades que todo estudante de medicina deveria ser capaz de realizar ao entrar na residência, independente da sua futura especialidade, mas seria importante desempenhar, por exemplo, performar bem o exame físico do paciente. As diretrizes foram baseadas em literatura emergente, em lacunas de desempenho entre formação em medicina e a residência. E elas foram escolhidas como uma estrutura que é utilizada em muitas faculdades, entre elas no Einstein, e elas têm uma estrutura de competência, porque elas têm comportamentos observáveis definidos em diversos níveis, e quem olha compreende e pode fazer isso na prática, ou seja, aquela perspectiva que eu te falei do Zarifian, de ver na prática, nos diferentes contextos, ela possibilita. Então, quando a gente disser, numa reunião de colegiado, quando for avaliar o Guilherme no internato, tem várias performances observáveis em diferentes situações e feitas por diferentes pessoas. Por mais que o conceito das EPAs não seja de competência, tem muitas virtudes nela que daria para trabalhar no conceito de competências em saúde e hoje não é trabalhado. Muito interessante. Nunca não tinha parado para refletir sobre isso. E é uma maneira que a gente é avaliado na faculdade que é bem interessante, né? Você vê sua evolução ao longo dos semestres e funciona bem, né? Doutor João, muito obrigado por todas as explicações acerca das competências necessárias para a gestão do setor da saúde. Acredito que após toda essa discussão sanou-se muitas dúvidas acerca do tema. O senhor gostaria de fazer suas considerações finais? Com certeza. Olha, Gui, a questão das competências é muito relevante. Quando a gente fala de saúde, é mais relevante ainda. Quando a gente olha para a entrega da saúde, nos seus diferentes formatos, dentre eles a beira do leito, a gente vê a responsabilidade que a gente tem ao falar de competência. Quando a gente está falando da competência do gestor, a gente está falando de como a saúde vai chegar em diferentes lugares de maneira sustentável. Então, me preocupa muito como que a gente trabalha e como que a gente desenvolve. E, por isso, nas nossas iniciativas de ensino, né, o Ensino Einstein se preocupa bastante com a questão das competências, e recentemente a gente criou um grupo de pesquisa, a área de gestão de saúde do Ensino Einstein, criou um grupo de pesquisa que está pesquisando, fazendo uma revisão sistemática, iniciando com ela, sobre competências do gestor de saúde ao redor do mundo, e agora parte para uma validação com gestores brasileiros. E aí a gente vai seguir, olhando como que essas competências impactam a gestão baseada em evidências, porque é uma preocupação que, por um lado, é muito válida, mas também precisa ser desdobrada na prática. Então, ser competente é muito relevante na nossa atuação. A gente vê a trajetória do gestor de saúde, por vezes, ele vem de uma atuação profissional técnica, né? Seja o enfermeiro, o médico, a médica, a enfermeira. E aí, quando faz a virada para a primeira gestão, há um foco muito grande em soft skills, nas competências comportamentais. E aí, o segundo ciclo vai ser trazer novamente as hard skills, mas dessa vez as hard skills de negócio, de gestão. Essa trajetória, a gente deve compreender ela de forma distinta. Então, quando a gente fala desses frameworks de gestão de saúde para o mundo inteiro, me preocupa a questão da contextualização, tanto do ciclo profissional do gestor, quanto do país, do que acontece no Brasil, por exemplo.
Então, existe esse esforço, a gente convida a todos que ouvirem e quiserem discutir a nos procurar, porque esse tema é muito relevante e ele precisa ser discutido, de um lado, de forma profunda, teoricamente, mas de forma prática, que ele seja transferido para a prática e desenrole em formas de avaliar, de definir e de desenvolver competências. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, Dr. João. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.